Olá, gente, como vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e eu decidi trazer mais um tutorial de iluminação aqui pro canal. Fazia um tempo que eu não fazia tutoriais e dessa vez eu decidi ensinar uma coisa bem basiquinha, assim, um tutorial bem simples, bem divertido de fazer. Hoje eu vou ensinar uma forma de vocês fazerem com que seus personagens ou objetos emitam luz, só que não é qualquer luz, vai ser uma luz meio fantasmagórica, assim, misteriosa, aproveitando essa onda do Halloween. Tipo, eu sei que já passou, mas eu acho que seria legal trazer isso pra vocês aqui no canal. E já vai deixando seu like aí, é bom deixar ele no início do vídeo, me ajuda muito. Se inscreva no canal também. E eu decidi fazer um formato diferente de tutorial, vamos ver se vai ficar legal. Mas então, bora lá! Então, no vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou ensinar um efeito estilo glowing, que é como se o objeto ou personagem estivesse emitindo luz, né? Estivesse brilhando. Mas antes de ir pro tutorial, eu gostaria de analisar uns desenhos com vocês para falar sobre contraste, que é muito importante para você conseguir esse efeito brilhante. Então, eu separei uns desenhos de uns artistas aqui que eu acho interessante a gente analisar. O primeiro desenho é esse aqui, essa fantasma sem cabeça, do artista Robbie Gillian. Eu gostei muito dela, eu achei esse desenho no Pinterest, achei ele super incrível assim. E se vocês prestarem atenção, não tem nenhum efeito de iluminação nele. São apenas cores chapadas, só que mesmo assim a gente ainda tem essa sensação de que a moça, ela tá emitindo luz, né? Ela tá brilhando. Isso se dá pelo contraste das cores da personagem com as cores do fundo. O fundo ele tá num tom muito escuro e as cores da personagem elas são cores bem claras e vibrantes, principalmente esse vermelho que tá em cima assim na cabeça dela. A gente tem uma sensação luminosa saindo desse vermelho muito forte. Isso é por causa do contraste, do alto contraste que ele tem com o fundo. Então esse contraste gera uma sensação de vibração. Quando a gente olha, a gente sente que ele tá vibrando e emitindo luz. É muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acha que, principalmente em desenho digital, a gente acha que a iluminação ela tem que ser feita com efeitos dos programas. Por exemplo, eu já trouxe aqui no meu último tutorial de iluminação que eu uso bastante o efeito Luminosity e o efeito Multiply para fazer luz e sombra. E eles são efeitos bons de se usar, só que nem sempre você precisa usar eles. Você pode só usar o contraste entre as cores para trazer essa ideia de iluminação. E esse desenho é um ótimo exemplo disso, porque não existe nenhum efeito aqui, são só cores chapadas. Outro desenho que também tem esse efeito é essa concept art do filme Frozen. Acreditem ou não, essa é a Elsa. Esse é um desenho feito pela artista Claire Kane pro filme Frozen e é o concept inicial da aparência da personagem Elsa. E de novo, nós temos um personagem muito claro, num fundo muito escuro. E não tem nenhum tipo de efeito luminoso aqui, tipo com um efeito especial dos programas digitais. São apenas cores chapadas. E mesmo assim a gente ainda sente que a personagem está emitindo luz. Mesmo que seja um brilho fraco, ela ainda está emitindo e se destacando no fundo. Principalmente esses cristalzinhos que estão caindo dela, parece que eles estão brilhando, mesmo não tendo nenhum efeito. São só cores chapadas. Se vocês procurarem os concept art do filme Frozen, vocês vão ver que eles usam muito desse efeito, principalmente com a Elsa, tipo, faz uma personagem muito clara num fundo muito escuro para mostrar que ela tá luminosa, emitindo luz. Então eu recomendo vocês darem uma olhada e é muito legal ver como que é essa mudança de personagem da Elsa, tipo, ela mudou completamente o estilo dela, desde os primeiros designs de personagem até os últimos, tipo, foi uma mudança muito drástica. Mas então, até agora eu mostrei pra vocês desenhos que não tem nenhum efeito luminoso, efeito digital, tipo Luminosity neles, são apenas desenhos com cores chapadas e mesmo assim a gente tem essa sensação de vibração, essa sensação de que os personagens estão emitindo luz, só que agora eu vou mostrar um desenho pra vocês que
tem um efeito luminoso e é esse fantasminha verde aqui da artista Janet A. Você pode ver que tem esse efeito verde em volta dele que cria essa aura, tipo, fantasmagórica, que fica incrível, mas só que mesmo sem esse efeito a gente consegue ver que o personagem em si, ele tem tons de verde bem claros em comparação com um fundo que é bem escuro, então a gente já tem esse contraste das cores chapadas, só que aí a artista foi lá e adicionou esse efeito em volta do personagem que criou essa aura fantasmagórica, como se ele estivesse realmente emitindo muita luz. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa aura fantasmagórica, só que ao mesmo tempo a gente vai usar... Gente, meu cachorro tá latindo. Só que ao mesmo tempo a gente vai usar desse contraste entre as cores bases para aumentar essa sensação de luminosidade. E pro vídeo de hoje eu decidi fazer o Draw This in Your Style do Ilumiro. Pra quem não sabe, Draw This in Your Style é um desafio que rola no Twitter, Instagram e outras redes sociais, onde um artista faz um desenho e pede pros seguidores deles desenharem aquele desenho no estilo deles, ou seja, eu vou fazer esse fantasminha aqui do Ilumiro no meu estilo. E eu adorei esse conceito, tipo, de um fantasma adolescente. Eu acho que vai ficar muito legal e vai combinar super com esse efeito luminoso que eu quero ensinar aqui nesse vídeo. Então, bora pro desenho. Então, gente, eu já tô com o meu pente to saia aberto e eu também já fiz o meu rascunho, como vocês podem ver aqui. Aqui do lado direito eu coloquei algumas referências minhas que eu tô usando pra esse desenho. Esse daqui é um desenho da artista Brittany Murphy, que eu amo ela. Ela é muito uma inspiração pra mim. E eu adorei esse menininho, tipo, adorei a pose dele e eu quis incorporar alguns aspectos dele no meu desenho final. Aqui embaixo a gente tem um desenho da artista Ali Berg, do Instagram Custard, que eu peguei ele pra referência de paleta de cor. Logo aqui também a gente tem uma foto de um perfil no Instagram chamado Color Palette Cinema, que eu amo esse perfil. Ele posta paletas de cores inspiradas em filmes e essa aqui é uma paleta do filme Suspiria. Aqui embaixo a gente tem um desenho do Ilumiro e aqui em cima eu tenho a minha paleta de cores que eu fiz usando como referência todos esses desenhos e incorporando outras cores também. Mas então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela, as minhas camadas já estão organizadas. Eu tenho a camada das referências, da paleta de cores, o meu fundo, que eu já decidi a cor dele, e a layer do meu rascunho. E aqui eu vou criar outra layer embaixo da camada do meu rascunho, porque como eu disse, eu vou usar o meu rascunho como line art final. E então eu vou começar a adicionar as cores bases do desenho. Uma dica que eu dou na hora de escolher cores para paleta é que não use os extremos, por exemplo, um branco absoluto ou um preto absoluto. Quando a gente faz um desenho no computador e passa ele para a tela do celular, você consegue ver claramente uma mudança nas cores. Isso é porque a forma com que a tela do PC mostra as cores é diferente da forma com que a tela do celular mostra essas mesmas cores. Então você sempre tem uma distorção cromática. No caso do preto, ele tende a escurecer bastante. As cores ficam muito mais escuras quando você passa para o celular. Então se você já usa um preto absoluto, ele vai ficar muito escuro. E o branco, ele tende a ficar muito estourado. Então, tipo, quando você faz uma composição, um desenho, que você brinca com esse contraste entre os mais escuros e os mais claros, igual eu tô fazendo aqui, se você usa cores absolutas, esse contraste fica muito forte, até demais. É lógico que existem casos específicos em que isso funciona, mas normalmente não é recomendado você usar preto e branco absolutos na hora de fazer pinturas digitais. Por exemplo, esse fundo que eu usei, ele nem preto é, ele é um azul bem escuro.
No final do vídeo, quando eu mostrar o desenho pronto, vocês vão ver que quando eu passei ele pro celular, ele ficou muito mais escuro e realmente parece que é um preto. E a pele do meu fantasminha eu estou pintando com um azul clarinho, não chega a ser total branco. Então, agora que eu já pintei a minha base, eu vou aqui criar uma nova layer e eu clico nesse Clipping Group para clipar a layer de cima na layer de baixo. Eu já falei isso em outros vídeos meus, principalmente no meu tutorial basicão de Paint Tool Sai, mas é sempre bom reforçar que é assim que eu faço para que tudo que eu desenhe nessa layer de cima apareça somente no que está preenchido na layer de baixo. Assim, eu consigo, por exemplo, pegar uma cor, pega esse rosa aqui e colorir só dentro do limite que eu preenchi na layer que está embaixo. Outra coisa que é importante você se atentar é aos valores das cores dos seus desenhos. Ou seja, quando eu fiz minha paleta de cor, eu defini uma cor que seria a mais escura e uma cor que seria a mais clara. O fundo, eu defini que ele seria o mais escuro que ia ter no meu desenho. Ou seja, na hora de pintar a calça jeans e o tênis do meu personagem, tipo, a calça jeans ela tá num azul escuro e o tênis é preto. Mas eu escolhi cores mais claras que o fundo. Se você for ver, o preto do meu tênis não é um preto, é um cinza escuro. Só que no conjunto da obra, parece que é um preto. E eu escolhi as cores da calça e do tênis para elas conseguirem se destacar no fundo. Mesmo que esse destaque não seja tanto quanto o destaque da pele, você ainda consegue ver o formato do tênis e o formato da calça no fundo escuro. Isso é muito importante porque a gente não quer que o nosso personagem se misture com o fundo, a gente quer que ele se destaque, que a gente consiga ver claramente as formas que ele tem. Em contrapartida, eu decidi que a pele do meu personagem ia ser o tom mais claro da peça inteira. Então, a camisa branca que ele tá usando, eu não pintei com um branco, eu pintei com um cinza que pode até ser considerado quase mediano. Só que quando você coloca esse cinza mediano em cima desse fundo extremamente escuro que eu escolhi, parece que é um branco. Você tem que ver como que as cores funcionam juntas, num todo. Não é simplesmente tipo, ai, a camisa dele é branco, vou escolher um branco. Ai, a calça dele é jeans escuro, vou escolher um azul escuro. Você tem que estudar como que essas cores vão se comportar juntas. Essa coisa de escolher qual parte do seu desenho vai ficar mais clara também vale para a questão de destaque, tipo, o que você tá querendo destacar no seu desenho. Aqui eu quero destacar a pele dele. Então, a pele dele será mais clara, ou terá uma cor mais vibrante. Antes disso, é interessante também falar que esse destaque não vem sempre só porque eu deixei uma parte mais clara, sabe? Tipo assim, você pode dar destaque de diversas formas. Pode ser, sei lá, um desenho mais com cores mais neutras e aí uma parte você decide pintar com um laranja fortaço, sabe? Aquele laranja vai dar destaque naquela parte. Ou então um desenho super claro e aí uma parte você quer deixar muito escura. Tipo, aquela parte vai ter um destaque. Então, esse destaque depende, não é só tipo, quero dar destaque e vou deixar mais claro. Depende do contexto do seu desenho. Mas enfim, esse meu desenho é predominantemente escuro e eu quis dar destaque à pele. Então, eu tô deixando o tom da pele dele mais claro. Como vocês podem ver, tem partes em vermelho. A touca e alguns detalhes da blusa são vermelhos. E vermelho é uma cor que chama muito a atenção. Então, eu não quis usar um vermelho assim, ultra saturado, sabe? Tipo, um vermelho cheguei. Eu não quis fazer isso, porque se eu usasse esse vermelho, poderia gerar conflito com o tom de pele que eu usei nele. E aí você ficaria, tipo, não sei se eu presto atenção na pele, não sei se eu presto atenção no vermelho. Então eu decidi usar um vermelho mais fechado, mais puxado pro vinho, só que mesmo assim é um vermelho que com o fundo escuro, gera um contraste legal e ele acaba se destacando um pouco. Só que ele não se destaca
tanto ao ponto de roubar o protagonismo da pele do personagem. Então eu acabei de colorir o meu personagem e já coloquei todas as cores bases e fiz os detalhes. Como vocês podem ver, eu não sombreei ele direito, eu fiz algumas sombras nas roupas, tipo, das dobras das roupas, e fiz uns detalhes no cabelo e no rosto dele, na pele, mais pra dar uma textura, assim, do que realmente, sabe, um jogo de luz e sombra, porque, como eu disse, o nosso personagem vai ser a fonte luminosa. Ele tá irradiando luz, ou seja, não tem como haver nenhuma sombra no personagem. Então, só com essas cores bases, eu vou tirar aqui a visualização da paleta de cores, só com essas cores bases a gente já pode ver que tem um contraste aí, a gente já tem essa sensação de que ele é brilhante de alguma forma. O contraste do fundo escuro com a pele extremamente clara dele já dá essa sensação luminosa, só que vamos deixar ele mais iluminado ainda. E é aqui que eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer aquele brilho fantasmagórico. Então aqui na parte esquerda eu vou criar uma nova layer. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui todas as layers, as minhas camadas, onde eu colori o personagem num set, eu separei numa pastinha. E aí, em cima de tudo, eu vou criar uma nova layer e eu vou usar um modo nessa layer. Eu já falei sobre esses modos em outros tutoriais meus, mas esses modos de layer aqui são como se fossem efeitos que você adiciona na sua camada. Por exemplo, se a gente abrir aqui, existem vários nomezinhos. Para esse efeito, eu vou usar o Lume e Shade. Cada um tem uma finalidade. Por exemplo, o Multiply, ele é ótimo para fazer sombreamento. Ele deixa a camada mais escura. No meu primeiro tutorial de iluminação, eu usei o Luminosity, que também é um efeito que pode ser usado para iluminação. Só que no tutorial de hoje, eu vou usar o Lume e Shade. Ele é um pouco mais diferente do Luminosity, porque o Luminosity, ele só ilumina, independente da cor que você usar, ele vai iluminar. O Lume e Shade, ele ilumina quando você usa uma cor clara e escurece quando você usa uma cor escura. Então ele tem um efeito misto. E uma coisa que diferencia também é que o Luminosity, ele tende a deixar as cores muito mais esbranquiçadas, enquanto o Lume Shade, ele preserva a coloração. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou pegar o Luminosity aqui, vamos voltar aqui na minha paleta e eu vou escolher esse azul fortezinho aqui, esse azul bem saturadinho que a gente tem aqui. Eu vou pegar um brush que eu amo usar, esse meu brush de nuvem, pra ele é um brush bem espaçado, olha, e ele tem uma textura muito boa, ele também é ótimo pra misturar. Então, esse é o efeito com Luminosity. Por eu estar desenhando aqui num fundo muito escuro, você consegue ver a cor dele azul. Só que quando eu desenho em cima do personagem, que já tá com uma cor bem clara, a cor, ela fica muito esbranquiçada, olha. Você perde praticamente toda a coloração que você fez do seu personagem. É por isso que eu prefiro usar o Lume e Shade. Ó, eu vou mudar aqui pra vocês verem. Viram? Olha a diferença, ele fica com uma coloração mais azulada. E eu gosto desse efeito, porque é um fantasminha azul que eu tô fazendo aqui. É lógico que você pode brincar também com a opacidade dessa layer aqui em cima, nesse opacity. Logo embaixo do modo, você pode diminuir a opacidade, aumentar a opacidade, dependendo do efeito que você quiser. E também eu vou pintar somente onde tem a pele do personagem. Por exemplo, eu não vou pintar o cabelo, em cima do cabelo dele, nem da touca dele ou da roupa. Eu vou pintar só na pele, porque é como se só a pele dele fosse iluminada. Mas essa é uma escolha minha. Tipo, se você quiser que todo o seu personagem seja iluminado,
Isso aí é com você. E lembrando que eu posso também, por esse brush que eu tô usando, ele é um pincel que ele é ótimo pra misturar. Então, quando eu aperto a tecla menos no teclado, o pincel, ele vira um modo borracha. Então, eu consigo fazer um blending com as cores, olha, e deixar mais suave. Isso. Aí eu vou suavizando, tirando, aí aperto menos pra voltar com o brush de cor e vou fazendo esse processo até eu ficar satisfeita. Com essa iluminação, eu queria fazer algo mais suave, onde a gente tivesse só uma pequena indicação de que ele tá emitindo luz, tipo, é uma luz bem fria e calma e suave. Não é como se ele fosse um sol ambulante, sabe? Vale falar também que esse tipo de iluminação pode ser usada em vários contextos, não precisa só ser um personagem num fundo preto. Você pode iluminar objetos numa cena, assim. Você pode fazer, por exemplo, uma casa mal assombrada, onde tenha uma janela emitindo uma luz fantasmagórica. Você pode usar isso para iluminar objetos mágicos, por exemplo, uma espada celestial. Pode usar isso para criaturas mágicas também, fazer uma fada. Ou seja, existem vários contextos onde essa iluminação pode ser usada de várias formas diferentes. E é sempre bom lembrar, deixando bem claro aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas o azul que eu usei para pintar a pele dele foi mais claro do que o azul que eu estou usando para fazer a iluminação que está irradiando da pele. Para você ter esse efeito glowing, normalmente o objeto que está emitindo luz é mais claro do que a luz que ele está emitindo. Não sei se deu para entender muito bem. E também, quanto mais escuro o fundo for, melhor vai funcionar esse efeito, obviamente. Se eu fizer esse tipo de iluminação num fundo branco, não vai aparecer. Mas voltando a falar sobre o porquê o objeto tende a ser mais claro do que a luz que ele está emitindo, é porque o objeto é a fonte luminosa em si, né? Tipo, ele tá bem claro, a luz tá saindo dele. Lembrando aqui que não precisamos usar branco, né? Por favor, gente, o branco ali, ele realmente vai dar uma estourada, não vai ficar muito legal. Sempre usa um azul clarinho, pode ser qualquer cor, tipo qualquer cor, mas que não seja branco absoluto. Mas falando sobre essa fonte luminosa, é legal ressaltar também que ela é uma fonte diferente de uma lanterna, por exemplo. Elas funcionam de formas diferentes. Uma lanterna teria uma luz direcionada, né? Tipo, forma até o formato de um holofote no chão quando você usa a lanterna. Essa iluminação que eu tô usando aqui, ela não tem um foco. O objeto vai emitir luz de todos os ângulos. Tipo, de todos os ângulos do objeto tá saindo a luz. Então, gente, o desenho ficou assim. Eu amei o resultado, fiquei apaixonada com ele. Eu acho que essa iluminação, ela ficou muito assim, suave, muito leve, sabe? Não ficou algo muito pá na sua cara. Foi exatamente o efeito que eu queria passar. E vocês podem ver que o uso de cores fez com que a pele dele realmente se destacasse, tipo, como eu disse, tinha o vermelho da touca e das mangas da blusa, só que eu não escolhi um vermelho muito saturado e muito forte, porque eu queria que o destaque fosse mesmo na pele dele, então o vermelho ele ficou mais fechado, só que mesmo assim ele ainda ficou um pouco brilhante, porque o fundo foi muito escuro. Mas eu adorei esse jeito que ficou, achei que ficou incrível. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais tutoriais aqui no canal. Que tipo de tutorial você gostaria de ver aqui no canal? Não se esqueça que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. E o meu arroba é lulimelob, então vai lá me seguir. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!